Paz íntima. Guarda sempre a confiança em Deus e em ti mesmo, a consciência tranquila, o tempo ocupado no melhor a fazer, a palavra construtiva, a oração com trabalho, a esperança em serviço, a paciência operosa, a opinião desapaixonada, a bênção da compreensão, a participação no progresso de todos, a atitude compassiva, a verdade iluminada de amor, o esquecimento do mal, a fidelidade aos compromissos assumidos, o perdão incondicional das ofensas, o devotamento ao estudo, o gesto de simpatia, o sorriso de encorajamento, o auxílio espontâneo ao próximo, a simplicidade nos hábitos, o espírito de renovação, o culto da tolerância, a coragem de olvidar-se para servir, a perseverança no bem. Conservemos semelhantes traços pessoais na experiência do dia a dia e adquiremos a ciência da paz íntima com o privilégio de encontrar a felicidade pelo trabalho no clima do amor. Esta é uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Olá, eu sou Mônica Canuto e você está ouvindo o programa Momentos de Luz. Alguns pontos, essa mensagem por completo é muito interessante, nos traz preciosas lições. Mas alguns pontos eu gostaria de falar hoje, né? Eu quero falar primeiro dessa mensagem sobre a consciência tranquila. Olha, a consciência tranquila nos traz paz. Quando a gente está com a consciência tranquila, nós aquietamos o nosso coração. Eu quero falar da esperança em serviço. Nós precisamos ter esperança, mas não do verbo esperar. A esperança de esperançar, a esperança em movimento, né? E aqui fala também da fidelidade aos compromissos assumidos. Quando a gente assume os compromissos, é preciso que a gente seja fiel a eles, que a gente cumpra aquilo que nós nos determinamos a fazer. E aqui diz que a coragem de olvidar-se para servir. Então, a gente precisa se colocar em posição de serviço, de servir ao próximo. E essas são condutas que nos auxiliam a olhar para as nossas experiências do dia a dia, adquirindo a ciência da paz íntima. Então aqui fala, né, a ciência da paz íntima. A paz que nós queremos ter, a paz que a gente divulga, que a gente fala que, né, eu quero viver em paz, eu quero ter paz. E aí a gente precisa olhar que cada um de nós temos um papel importante nesse processo. E eu quero falar justamente sobre a paz. E Jesus tem um trecho em que ele afirma: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Nesta passagem, Jesus evidencia que a paz do Cristo é bem diferente da paz do mundo. Então, a paz que eu quero alcançar, ela não está ligada às questões materiais, ao mundo. Ela está ligada às questões espirituais. E para a gente entender o significado da paz do Cristo, né, quando ele diz, dou-vos a minha paz, é necessário a gente refletir sobre o nosso conceito de paz.
O que a gente pensa ser a paz, né? E aí, se a gente buscar nos dicionários, a gente tem lá alguns conceitos que diz ausência de guerra, descanso e silêncio. Ocorre que o descanso e o silêncio por si só não significam necessariamente algo bom. Está em descanso, está em silêncio, é bom. E aí tem alguns exemplos, né? É um material da redação do Momento Espírita, ele traz alguns exemplos interessantes. Ele diz o seguinte, que, por exemplo, em uma penitenciária, no meio da noite, pode haver descanso e silêncio absolutos. Mas é difícil sustentar que as criaturas que lá se encontram sejam pacificadas. Em um charco, as águas são paradas e há silêncio nele e em torno dele. Contudo, não se pode ignorar a podridão que ali jaz oculta. Também é possível que algumas pessoas sejam conservadas, imobilizadas e em silêncio por medo. Determinada casa pode ser silenciosa e ordeira, pelo pavor que o chefe da família inspira. Entretanto, a submissão criada pela violência não tem nada de desejável. Ocorre que a paz, nesse sentido, a paz na concepção humana, muitas vezes envolve preguiça, opressão e conivência. Então, essa não é a paz que nós queremos, porque nós queremos a paz do Cristo. Nós queremos essa paz verdadeira. Por isso ela é diferente, a gente tem que olhar para essa diferença, né? E aí então eu quero a paz do Cristo, quando Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A paz do Cristo, ela está diretamente e unicamente ligada à vivência dos seus ensinamentos. E nessa hora é preciso que eu e que você perceba e avalie as suas condutas. Nós temos condutas que são totalmente contra a essa paz do Cristo que a gente quer. E aí, por isso Jesus disse, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É necessário efetivamente realizar a vontade do Pai Celestial. E aí a gente sabe que não podemos ficar no discurso. Eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus. No discurso, não. Mas quais os esforços que você tem feito para seguir os ensinamentos do Cristo? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz em domar suas más tendências. Então, é preciso esforço cotidiano. Olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente pensa, para as atitudes que nós temos. E perguntar, em meu lugar era isso que Jesus faria? Essa minha conduta vai ao encontro dos ensinamentos de Jesus? Cuidado em se dizer cristão e em dizer que é um servo de Jesus, se você não vivencia os ensinamentos dele ou não faz esforços para que isso aconteça. E viver os ensinamentos de Jesus é no cotidiano, é nas nossas relações, né? E é um estado de consciência em harmonia. Então, essa paz do Cristo é um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. E a paz do Cristo não se identifica com a imobilidade. É um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. Nós, num turbilhão que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, é muito difícil manter a serenidade e a harmonia, mas é possível quando a gente começa a vigiar o que eu tenho dito,
né? Qual é o meu discurso? Quais são as minhas atitudes? E tudo fica gravado. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto fica gravado. E a Deus nada passa despercebido. Pode ser que você ache que está escondido, nada fica oculto a Deus e a nossa consciência, né? E essa paz do Cristo somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. E aqui nós não estamos falando de progresso material, nós estamos falando de progresso espiritual. E o trabalho no bem não é só a entrega de uma cesta básica, de uma roupa, de bens materiais. O trabalho no bem é também a caridade moral, de silenciar enquanto o outro fala, de mudar a sintonia, buscar um pensamento mais tranquilo. A serenidade, aí Joana de Ângeles diz que a sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos do que era portador. Aqui ela está falando de Jesus. Então Jesus se manteve sereno em várias situações. Isso mostrou a sua grandiosidade. A paz do Cristo, ela está à disposição de todos nós. Porém, somente a desfruta quem pratica a lei de justiça, amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Nós só viveremos em harmonia se nós entendermos o que é justiça, o que é amor e o que é caridade. E justiça é aquilo que é justo somente para mim? Não. É aquilo que é justo para todo mundo. E é difícil encontrar esse equilíbrio. O amor, a maior energia universal. Nas discórdias, nas disputas em quem é o dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Cada um a seu tempo vivencia uma verdade. Então eu não tenho que ficar querendo que o outro pense como eu, que o outro faça como eu, não tem que ficar dando, provocando brigas para que eu tenha a posse da verdade. Amor, a verdadeira energia universal, caridade, caridade moral e material. E a paz, ela deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia, que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. Nós só vamos diluir as sombras da ignorância e da perversidade com ações de amor e de misericórdia. E aí a gente diz, nossa, mas é difícil olhar para fulano e ter serenidade com ele, ter misericórdia com ele. Começa dentro de mim. É preciso olhar para dentro de mim e ver o que eu posso fazer, né? É preciso, Joana de Ângeles ainda afirma, é preciso escutar a voz interior como forma de harmonia em nossa caminhada. Assim, todo dia é dia de recuperarmos essa esperança em nós mesmos. Uma conquista que precisa de fato ser preservada como forma de cura para todo o nosso ser. E aí a gente, ao olhar para essas situações, ao olhar para o nosso dia a dia, é preciso entender que cada um de nós somos construtores da nossa paz. Nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber o que em nós precisa ser mudado. Que a gente busque a paz do Cristo, que é a verdadeira paz. E aí, para finalizar, eu quero orar a oração da serenidade, que diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz
e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na vida espiritual. Que assim seja. Recebam o abraço amoroso do Cristo.